eu quero compartilhar 5 breves lições nesse texto. Diz assim, Números capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Primeiro ponto que eu compartilho: Deus não manda a gente fazer nada sem um propósito. Deus não dá nenhuma direção, Deus não dá nenhuma ordem, Deus não manda confeccionar nada sem um propósito, sem uma direção. E aqui nós vemos que Deus, nesse contexto no qual o povo, após o êxodo, está indo em direção à terra prometida, estava ainda sem ter ali o juízo de ficar os 40 anos no deserto, estava nesse exato momento, após a nuvem estar ali sobre o tabernáculo, a nuvem se levantar e ele começar a guiar o povo em direção à terra prometida. Deus falou para Moisés: faça 2 trombetas. E essas 2 trombetas nos ensinam 5 coisas. A primeira que nós vemos aqui: convocar. Essas trombetas serão usadas para você convocar a congregação e dar o sinal de partida. Nós vamos falar rapidamente sobre planejamento, porque uma das funções dessas 2 trombetas de prata era convocar. Só que diz o versículo 3, quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só trombeta, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Então aprendemos aqui que há momentos que nós temos que convocar toda a congregação. Há momentos que você tem que convocar toda a sua família. Há momentos que você tem que convocar todos aqueles que estão ao seu redor. Mas tem momentos que você tem que convocar, compartilhar apenas os líderes, apenas aqueles mais chegados, aqueles de oração, aqueles que entendem, compreendem a sua fé. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui: 2 trombetas. Para a primeira coisa que vemos aqui, convocar. Então, convoque, mobilize, lidere. Seja alguém que influencia pelas boas ações, alguém que influencia pelo bom testemunho, alguém que lidera, alguém que é exemplo de fé, de humildade. Então tem momentos que nós convocamos toda a nossa família, toda a nossa igreja, todos aqueles que nós amamos, mas tem momentos que tem que chamar apenas aqueles mais chegados. Convocar, usar essas trombetas, 2 para chamar a todos, uma para chamar apenas aqueles mais chegados, talvez no momento que você esteja fraco, talvez no momento que você esteja precisando, talvez no momento que você esteja quase sem força, mas você vai olhar para o lado e vai convocar aqueles que estão contigo, que estão unidos contigo. E não para aqui o texto, ele diz assim, versículo 5, quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do leste. E quando derem o segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Aprendemos aqui que outra função dessas 2 trombetas é dar o toque para avançar. Quando a coluna se levantava, a trombeta tocava e temos que avançar. Nessa noite, Deus ele está falando aos nossos corações que é para tocar essas trombetas, não é para ficar parado, não é para ficar prostrado, é para convocar no momento certo toda a sua família, toda a congregação, é para convocar aqueles que são mais chegados, aqueles que lideram com você, aqueles que oram com você, aqueles que buscam, aqueles que pagam preço com você. Convocar a todos, e é para partir, para ir, para avançar. Não para ficar prostrado, não para deixar o seu cadáver no deserto, não para dar ali o espaço no coração para a incredulidade, como vai dizer Hebreus, lá no capítulo 3, que por causa disso, por causa da incredulidade, eles ficaram ali no deserto. Somente a geração abaixo, ali que Josué e Caleb, aquela geração antes, ali abaixo dos 20 anos, que conseguiram chegar à terra prometida. Então é para você avançar, é tocar a trombeta. Nessa noite Deus está te renovando, te fortalecendo, te encorajando, e é para avançar. Mas preste atenção, não é para avançar de qualquer maneira.
Eles avançaram, mas tinham um planejamento. Quando tocava a trombeta de uma maneira, em toque de alarme, saía aqueles que estavam acampados do lado leste. E quando dava um segundo toque de alarme, aí saíam aqueles que estavam do lado sul. Não podemos avançar de qualquer maneira. Deus ele dá uma direção para Moisés, Deus dá uma direção ao povo de Israel, que eles não poderiam sair avançando, marchando de qualquer maneira. Tem que ter uma organização, tem que ter um planejamento. Não podemos ter uma vida cristã aleatória. Se hoje der a gente ora, se hoje der a gente lê a Bíblia, se hoje tiver condições, se sobrar tempo a gente vem para uma live, se sobrar tempo a gente faz um culto no lar. Tem que ter planejamento. Na vida cristã tem que ter disciplina. Na oração, por exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia, homem de oração. Então tem que ter planejamento. O povo de Israel não iria partir de qualquer maneira, cada tribo, conforme para um, não. Conforme tocasse a trombeta, o lado leste, depois o lado sul. E mais um ensinamento que nós vemos aqui. Para a partida deve soar um toque de alarme. Diz o versículo 7 de Números 10. Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. E preste bastante atenção no versículo 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Não era qualquer um que iria tocar as trombetas. Guarde isso. Você tem que tocar essa trombeta. Deus ele fala, olha, as trombetas são feitas, serão confeccionadas 2 trombetas de prata batida, mas não é qualquer um que vai tocar. Moisés, quem vai tocar essas trombetas são os sacerdotes, os filhos de Arão. E eu fico feliz porque você vai tocar essa trombeta. Você é escolhido por Deus para orar, para clamar, para interceder pela sua família, para estar ali dobrando os joelhos, pagando o preço, para estar com esse desejo no coração de ver mobilizar a sua casa, a sua família, seus amigos, sua parentela e avançar com planejamento, avançar com estratégia, com a direção de Deus principalmente. E não é qualquer um. Não deixa qualquer um tomar a direção na sua casa. Não deixa qualquer um tomar a direção na sua vida. Não deixa qualquer um tocar a trombeta. Porque quem sabe o momento é Deus. Quem sabe a hora certa da nuvem se levantar e o povo começar a pegar o tabernáculo, pegar ali as coisas sagradas e ir em direção ao deserto, em direção à terra prometida, é Deus. Então não deixe que ninguém toque essa trombeta. E em nome de Jesus eu creio que você está sendo renovado, fortalecido e vai tocar as trombetas. Então não eram qualquer um que iriam tocar essas trombetas. Deus ele fala de uma maneira clara. Moisés, são os filhos de Arão, são os sacerdotes que vão tocar as trombetas. Então ore você. Tem coisas que nós não podemos delegar. A nossa fé, a nossa vida de oração, a nossa leitura da palavra. Cuidado, tem coisas que nós não podemos negociar. Nós não podemos transferir. Mas o meu filho já vai na igreja, já ora por mim. Minha esposa já vai na igreja, já ora por mim. Alguém já leu a Bíblia para mim. Tem coisas que nós não podemos transferir, que é a responsabilidade minha, que é a responsabilidade sua. Então nós temos, como sacerdotes do Senhor, como servos de Deus, cumprir e zelar pelas nossas responsabilidades espirituais. E tem mais, já estou acabando, mas tem mais um pouquinho. Diz assim o versículo 9, agora prepara o seu coração, quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês, e serão salvos dos seus inimigos. Guarde essa palavra. Quando na sua terra tiver luta, tiver que lutar contra aqueles que estão te oprimindo, o que tem te oprimido? Qual a situação que hoje você tem que lutar? Que está te oprimindo, que está minando, tirando as suas forças, que está tentando fazer você tombar?
lembra que você tem uma trombeta para tocar. Você ora, você louva, você adora. Quando eles tivessem que lutar contra os inimigos que oprimiam eles, Deus fala: toca a trombeta, meu filho. Toca essa trombeta, ora, dobra os joelhos, clama. Hoje, se você está numa situação semelhante, se você está numa situação parecida, lutando contra algo que te oprime, lutando contra uma tempestade, um gigante que afronta, uma tempestade que está quase virando o seu barco, está te oprimindo, ou você conhece alguém, pode interceder. Toca a trombeta, você vai mobilizar, você vai levar aqueles que você ama, aqueles que você ora, aqueles que você intercede, você vai avançar. Por isso que ele diz aqui: está lutando contra os inimigos que te oprimem? Lembra que tem alguém que te guarda. Lembra que tem o Todo-Poderoso que é contigo. Lembra que tem o Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era o Todo-Poderoso, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 8. E Deus fala: toca a trombeta, meu filho, na forma de alarme, diante do Senhor. É diante de Deus que você ora. É diante de Deus que você clama. É diante do Senhor que você dobra os seus joelhos, que você ora, que você toca essa trombeta. E o que acontece? O Deus de vocês vai lembrar de vocês e vocês serão salvos dos seus inimigos. Então, se você ora, se você clama, você não vai ficar acanhado, você vai ter essa ousadia de tocar essa trombeta, não vai deixar para ninguém tocar no seu lugar, não. Você vai pegar, você vai tocar e Deus vai lembrar que você ora, que você clama, e Deus vai livrar, Deus vai dar a libertação, Deus vai dar a vitória por completo. Então nós vemos aqui, tem algo te oprimindo, tem algo, um inimigo, o adversário, o diabo, ou alguma situação que está apertando, sufocando o seu coração. Toca essa trombeta, toca, pega, ora, clama. Hoje não é uma trombeta física, não é um instrumento, mas é você falar, é você clamar, é você pedir, é você suplicar, é você rogar, é você dobrar os joelhos lá no teu quarto em oração e pedir a Deus. Por isso que ele diz aqui, e não para aqui. Eu encerro com mais um exemplo, com mais um ensinamento. Diz o versículo 10 de Números 10: também nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Então vai ter também dia de alegria, e no dia do júbilo, no dia da alegria, no dia da festa, no dia do regozijo, no dia da vitória, você também vai tocar a trombeta. As pessoas vão olhar: o que é isso? Ele está orando, ele está louvando porque ele está alegre, porque Deus deu a vitória. Olha que coisa forte, que coisa linda. Nos dias de alegria, nas festas fixas, no princípio de cada mês, vão tocar também as suas trombetas. Vai orar, vai clamar, vai ter oração de gratidão, vai ter oração, meu amado irmão, de vitória, vai ter oração de testemunho, vai ter oração de proclamação de tudo aquilo que Deus fez contigo, vai ter oração falando: obrigado, Senhor, porque eu estava oprimido, eu estava triste, eu estava lutando, no momento que eu estava sem forças, eu lembrei, eu ouvi essa palavra, eu li a tua palavra, que eu precisava tocar essa trombeta, e você ora com o coração e tem certeza que vai chegar esse momento de alegria, esse momento de festa. E sabe como ele encerra essa passagem? O capítulo 10 ele tem muitos versículos. O capítulo 10 ele vai até o versículo 36. Mas ele encerra, antes de falar da partida, a partir do versículo 11, ele encerra o versículo 10 dizendo assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, no dia de festa, também no dia de alegria, você não vai ser ingrato. Você não vai se esquecer que no dia da tristeza, no dia da opressão, no dia da dificuldade, você orou, você clamou, você buscou a Deus. E no dia da festa, no dia da alegria, você vai lembrar que tem um Deus, que tem um Senhor, o Todo-Poderoso, que ouve o seu clamor, que ouve a sua oração, e Ele move, Ele luta, Ele guerreia as nossas guerras e que salva dos nossos inimigos. O meu desejo nessa noite é que nós venhamos aprender. Aqui no Antigo Testamento, Deus falou para Moisés, e a trombeta era algo que, quando era tocado, o som ia muito longe. Era um instrumento usado para alcançar aqueles que estavam distantes.
era um instrumento usado para dar a direção, para fazer pessoas se levantarem, para pessoas marcharem. E hoje esse instrumento é você que toca, é a sua oração, é a sua intercessão, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. Então, se você está fraco, se você está triste, se você está abatido, se você, nesses dias tão difíceis, se você estava pensando em desistir, talvez sem força para orar, mas que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você está orando, que você está clamando, e você vai ser esse tocador de trombeta, alguém que mobiliza, alguém que entende que é Deus que fala algo, não para de qualquer coisa, não para aleatório, somente por fazer, não. Você vai mobilizar pessoas, você vai fazer pessoas irem avante, você vai fazer com que nos dias de angústia, nos dias de opressão, vai tocar essa trombeta, Deus vai ouvir e virá com a vitória. Nos dias de alegria, você vai testemunhar. Nos dias de festa, você vai agradecer, vai tocar também a trombeta, e muitos saberão, através do que Deus tem feito e fará na sua vida, muitos saberão que Ele é o Senhor, o seu Deus. Amém?